sonho dentro de um sonho, e eu ainda nem sei se acordei. Desse sonho quero imagem e som, pra saber o que foi que aconteceu. Ontem eu tive esse sonho, nele encontrava com você. Não sei se sonhava o meu sonho, ou se o sonho que eu sonhava era seu. Este foi o Som do Brasil de hoje, na manhã da Universitária. Produzido por Fabiana Carvalho, Cássio Show aqui na apresentação. Até o próximo programa. Tchau! O Som do Brasil. 10h57. Universitária. ZYD 240, 99.9 MHz. FM. Universitária. Emissora da Universidade Federal de Pernambuco. Universitária FM. Programa Fora da Curva, jornalismo, crítica e diversidade. Olá para você que nos acompanha pela Universitária FM 99.9, a nossa rádio pública. Começa agora mais uma edição do programa Fora da Curva. Também estamos no ar pela Rádio Universitária Paulo Freire, 820 AM. Sou Débora Brito, jornalista da Marco Zero Conteúdo, portal de jornalismo investigativo independente. O programa também está sendo transmitido pelo Facebook e, além de nos assistir, você pode enviar perguntas e comentários sobre o tema em debate. Basta acessar a nossa página no facebook.com/programa Fora da Curva. Bom, congelamento de gastos por 20 anos, dívidas do Estado com fornecedores, modelos falhos de gestão, muita gente saindo dos planos de saúde e pouca vontade política para mudar esse quadro. A crise aguda, no qual a saúde pública do Estado de Pernambuco está mergulhada, tem muitas causas e vários efeitos colaterais. Faltam leitos nos hospitais, isso é um problema conhecido. Faltam medicamentos, consultas, cirurgias, profissionais e equipamentos. Esses problemas acumulados já estão aí há anos e colocam em risco milhares de pessoas que dependem também dos serviços do Sistema Único de Saúde, o SUS. Fora da Curva desta quarta-feira quer saber como a saúde pública está sendo desmontada nesse atual contexto que a gente está vivendo. Para debater sobre essa questão e tentar entender esse cenário, a gente está contando com a presença de Adriana Falangola, professora do Departamento de Medicina Social da UFPE, líder do Grupo de Pesquisa de Economia Política da Saúde do CNPq. Seja bem-vinda, Adriana. Muito obrigada. Espero realmente que a gente possa manter aqui um diálogo que nos ajude a entender o contexto e que nos motive ao agir. Exatamente. A gente também está com a presença de Ivana Botelho, promotora de defesa da saúde da capital, do Ministério Público de Pernambuco. Obrigada pela presença, Adriana. Ivana, perdão. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui e é sempre bom a gente poder conversar sobre esses assuntos de saúde para tentar esclarecer a população. Obrigada também. Também aqui conosco está Paulette Cavalcante, médica sanitarista e tutora do programa Mais Médicos pela UPE.
Bom dia, obrigada pela presença. Bom dia, também agradeço o convite e é um prazer estar aqui, colaborar aí com essa discussão. Obrigada. A gente está também com a participação de Raíssa Brahim, jornalista da Marco Zero Conteúdo. Bom dia, Raíssa. Bom dia a todas e todos. É isso. Então, para começar, minha gente, tem um contexto extremamente complexo, né, de entender quais são os problemas, onde é que está o nó da questão da saúde, que é tão importante, fundamental para a população. E eu queria perguntar, né, com esse subfinanciamento do SUS, que já era uma realidade, né, antes da PEC Congelamento dos Gastos, né, que se agrava com a emenda constitucional 95, ficou conhecida como a PEC da morte, congelou, né, para os ouvintes se lembrarem, por 20 anos, os gastos em saúde e educação, né, no país. O que é que está em xeque agora no quesito da saúde? Como é que isso está se revertendo nos quadros estaduais, né, desses hospitais de atendimento também que recebem as pessoas? Bom, Ivana? A gente tem, né, no Ministério Público vários procedimentos para investigar, verificar o que é que está acontecendo. Assim, chegam às vezes as reclamações ou a gente toma conhecimento mesmo, seja pela imprensa ou seja em alguma visita que a gente faz a essas unidades, aos grandes hospitais e mesmo unidades básicas de saúde. E a gente tem realmente esse quadro que você falou no início, né? São poucos leitos hospitalares, os grandes hospitais ficam superlotados e as grandes maternidades também. A política do Ministério da Saúde, né, ainda por cima com essa PEC, e a política do Ministério da Saúde já vinha assim, e agora mais ainda, é de não aumentar. Então, os valores pagos pela tabela do SUS, cada internamento tem um valor, cada procedimento que se faz lá, o cidadão não paga, a pessoa não paga, mas a União faz esse pagamento, o Estado arca, né? O Estado entendido como União, o Estado mesmo e municípios. E esse valor está muito baixo, está muito abaixo daquilo que se necessita, né? Para fazer jus mesmo, para fazer face às despesas. Isso tudo dificulta também a contratação de leitos em outros hospitais que sejam particulares, como um apoio, né? Como a rede complementar. E a gente tem o quadro que vê e que está sempre na imprensa, né, na grande imprensa mesmo, dessa superlotação dos serviços, dessa falta de medicamentos e tudo. Assim, é um cenário realmente muito ruim. Eu acredito que nos últimos... eu não tenho dúvida de dizer que nos últimos 20 anos é o pior cenário que a gente enfrenta na saúde. Adriana, qual é a tua visão sobre esse contexto? Eu gostaria de retomar aqui a Constituição, né? Então, a nossa Constituição de 88, Constituição Cidadã, ela traz que saúde é direito de todos e dever do Estado e que será, né, provida através de políticas econômicas e sociais. Então, esse conteúdo que vem para dentro da Constituição, ele é fundamental. E aí a gente pensa, quem determina o quê? É a política econômica que vai determinar a política social ou o que apontamos como necessidades sociais que vai direcionar a política econômica? E aí a gente retoma o nascimento do SUS e quando a gente diz que o SUS já nasceu, né, subfinanciado, não é exagero, porque desde então ele nasce num contexto, né, neoliberal, de redução de papel do Estado, em que a lógica é de que a política econômica é que vai definir política social. Eu dou um salto histórico à Emenda Constitucional 95, né, que congela por 20 anos os gastos primários. Não é só saúde e educação, não é? É tudo que não é que a gente chama de gasto financeiro, que basicamente hoje esse gasto financeiro está focado em pagamento de juros de dívida. Então, ficando na área do gasto, né, primário, que inclui saúde e educação, a gente pode dizer que essa emenda, né, eu não sou da área jurídica, mas vou me arvorar aqui, tendo a doutora Ivana do meu lado, me sinto, né, totalmente respaldada, a dizer que
essa emenda, ela é inconstitucional. Porque se eu trago um conteúdo dentro da própria Constituição que diz que o sistema de saúde será provido por políticas econômicas, como eu faço uma emenda à Constituição dizendo que esse investimento está congelado por 20 anos, quando se sabe que na área de saúde, por exemplo, a inflação oficial, quando você pensa ela para a saúde, pode colocar aí 50% a mais, porque nossas compras, elas se dão em dólar, em euro. Então, nós não temos na área de saúde esse casamento entre inflação e o quanto isso repercute na saúde. Repercute no dobro, não é? O nosso perfil epidemiológico, ele é bastante complexo. Ao mesmo tempo que a gente agrega, né, agravos que já deviam ter sido superados, a gente tem a reemergência, a gente tem agravos novos, a gente tem o envelhecimento populacional, que é um ganho, mas que eu não posso negar que o gasto em internamento com o idoso é 7,5 vezes maior do que com um adulto jovem. A violência, o acidente de trânsito. Então, tudo isso são demandas, necessidades, que ao invés de diminuir a necessidade de recurso, só aumenta a necessidade de investimento. E eu não gostaria aqui que falássemos verdadeiramente em gasto em saúde, né? Em saúde a gente não gasta, em saúde a gente investe. Tanto do ponto de vista humanístico, como do ponto de vista econômico mesmo, né? Cada dólar investido em saúde, ele gera $1,50. Por quê? Porque nós geramos emprego, e muitos. Porque nós fazemos a indústria movimentar, nós compramos equipamentos, insumos, construímos muito. Então, primeiro a gente precisa se afastar dessa lógica de que saúde é gasto. Saúde não é gasto. Saúde é investimento. De fato, tá? Essa virada, né, que você fala é fundamental, inclusive para os ouvintes, né, que talvez não estejam familiarizados com a discussão da saúde, de entender, né? Muitas vezes a gente sabe e acompanha, como vocês falaram, nos jornais, na imprensa, mas a gente não entende como é que as coisas se conectam, né? Por que é que falta remédio sempre, né? O que é que justifica isso? Paulina, eu queria Paulette, queria te perguntar também, que avaliação você faz, assim, do contexto em que, né, desde a PEC ou nesses últimos anos, no contexto pernambucano, dessa situação e o que é que você tem percebido de agravamento desse quadro? O que é que já tem de indício que você tem observado também? Bem, na saúde em Pernambuco, né, a gente já tem indícios importantes, né, das consequências dessa... Não é só da PEC, mas assim, é de um processo que passou a viver ao país, de que esta chamada crise gera uma necessidade de redução dos investimentos nas políticas públicas. As crises poderiam estar nos levando a cobrar a dívida dos empresários que não recolheram o INSS, né? A crise poderia estar nos levando a cobrar a dívida que os planos de saúde têm com o SUS, porque os planos de saúde teriam por obrigação de remunerar todas as consultas, ressarcir todas as consultas, internações, atendimentos de urgência feitos aos seus segurados pelo Sistema Único de Saúde. E a crise, ela é colocada como motivo para corte de gastos, né? Corte de investimentos, como diz a Adriana. Então, a gente tem uma situação que passa a ser escamoteada, muitas vezes, de corte do acesso, né? O acesso do usuário aos exames é reduzido, o acesso dos usuários às cirurgias é reduzido, o acesso, né, à contratação de profissionais substitutos é reduzido. A gente tem unidades de saúde de atenção primária com 1 ano e 8 meses, 2 anos sem médico,
né? Isso passa a ser colocado como uma coisa normal, não chega à imprensa, não chega à mídia, né? Essa população termina revoltada, mas se acostumando com uma situação grave de desassistência. E isso não precisa ser, né, na área do Mais Médicos ou em outras áreas semelhantes. A gente tem... hoje eu fui tentar internar uma paciente com um diagnóstico de câncer de mama já avançado desde o ano passado e com todos os exames, né, e ela bate na porta do Hospital do Câncer, não tem mais triagem, bate na porta do IMIP, só atende se for mais grave. Isso é extremamente grave, porque assim, era justo para ser o oposto, né? Assim, o câncer de mama precisa ser operado o mais cedo possível, né? E assim está o nosso usuário do SUS, nosso cidadão, batendo de porta em porta, né, em busca de um atendimento e sem conseguir. Vocês avaliam que a gente pode dizer que, desde a aprovação, né, da emenda constitucional, houve um aceleramento? É visível isso, né? A gente sabe que existe uma questão que era anterior, né, das dificuldades, você falou. Também contextualizou o subfinanciamento que já existia do SUS, né? Precisava de mais. A gente pode dizer que com esse pouco tempo aí, né? O que é pouco tempo para também quem está precisando ser atendido, né? Ter o acesso à saúde garantido. Mas a gente pode dizer que o SUS já retrocedeu, está retrocedendo rapidamente. É possível fazer uma avaliação nesse sentido? Veja, tem um estudo muito interessante de um pesquisador da Bahia, o Razella e outros pesquisadores, em que, assim que a emenda constitucional foi aprovada, ele fez um estudo de prospecção, né, e trabalhando a questão da mortalidade infantil, né, questão que nós tínhamos superado, né, naqueles valores que nos colocavam numa condição de país subdesenvolvido. E é dramática essa projeção, né? E o que a gente tem escutado dos nossos orientandos e alunos que estão na ponta do sistema é que, infelizmente, a gente já pode afirmar o estrago que a emenda 95 vem fazendo na vida das pessoas, na vida e para a morte. Hoje, por exemplo, como eu disse, o financiamento do sistema ele é tripartite: União, Estado e município. O maior financiador é a União, lógico, é o maior arrecadador. Historicamente, a gente já vinha observando uma queda nessa participação da União em detrimento de um crescimento vertiginoso do investimento por parte dos municípios. Daí a gente também poder entender a condição de dificuldade dos municípios. Se um ente diminui a sua participação, claro que alguém vai ter que se colocar no lugar. E esse alguém sempre é o município, porque é quem está, né, ali muito mais próximo do usuário. Hoje, do recurso próprio do Estado, isso não é o recurso que o Estado tem para fazer saúde. Eu estou fazendo um recorte do recurso do Estado, né? Hoje, per capita, por dia, a gente tem 58 centavos para fazer saúde nesse estado. Por habitante, dia. Então, eu acho que esse dado, né, ele me leva, eu sempre digo isso, que talvez eu não seja entendida. De fato, esse sistema funciona. Porque o que a gente faz com 58 centavos, eu não tenho dúvida de que é muito. E eu sempre acredito esse muito às pessoas, ao compromisso de quem está fazendo saúde, à responsabilidade e ao envolvimento. Não tem outra explicação, né? Então, per capita, saúde hoje no Estado, a gente tem para fazer saúde R$1,20. Quando a gente faz o recorte do recurso Estado,
58 centavos. Na verdade, assim, o SUS, eu não acho que ele tenha retrocedido, né? O SUS já está bem colocado, assim, na discussão, tanto na academia, até na área jurídica, que demorou a entrar nessa visão, assim, e tudo, e a própria população. O que a gente tem é uma necessidade maior de serviços, né? E a capacidade que assim, não aumentou na velocidade, né, da necessidade da população. Tem o envelhecimento, como a professora Adriana falou, né, que é uma coisa importante, isso tem que ser visto assim. E a gente, quando eu digo a gente, Estado brasileiro, não se preparou para o envelhecimento da população, embora todos os estudos apontassem, né, para isso, e é óbvio, quando a pessoa vai ficando mais velha e quando também não teve uma qualidade de vida boa, né, o envelhecimento vem com muito mais doença. A gente não se preparou para isso e não se preparou também para essa questão de uma maior busca dos serviços do SUS, né? Muita gente que tinha plano de saúde parou de utilizar plano de saúde e está 100% no SUS. Mas ainda assim, como a professora falou, a gente dá uma resposta, tem uma capacidade de resposta. Está muito ruim, tá? Né? Como a professora Paulette também disse, que é terrível essa história da pessoa com câncer, ela procura uma unidade e ela não consegue o atendimento, né? Assim, e ela está no momento que quanto mais cedo o atendimento, melhor para a qualidade de vida dela, né? Até para a recuperação mesmo da saúde e é melhor para o Estado de uma forma geral, até do ponto de vista econômico financeiro, porque será uma pessoa que continuará sendo produtiva. Isso a gente tem que realmente ajustar e nisso a emenda prejudicou bastante, né? Porque os recursos não são suficientes para essa resposta que a população está precisando. E o cenário, né, dos adoecimentos, né, que no contexto de crise, que a gente pode fazer um adendo, né, questionar essa crise para quem, mas também é a falta de emprego, né, outros adoecimentos que geram, ou seja, a população também vai demandar mais do sistema com essa dificuldade, né, para responder. A Marco Zero Conteúdo publicou recentemente, acho que fazem 10 dias, uma reportagem sobre um contexto específico, né, do Hospital EMOP, que é referência aqui no estado, contando também um pouco dessa situação, né? É um retrato do contexto pernambucano, né? Pelo menos é um exemplo significativo. Queria que a Raíssa pudesse também explicar para a gente o que foi que você observou, né? E o que é que a reportagem aborda desses casos que foram tão significativos para a gente entender a gravidade e a importância de se olhar para esse processo de desmonte que está aí acontecendo. Então, a gente sempre vê na TV a falta de medicamento para quem tem alguma doença do sangue, né? Para quem tem um câncer, para quem é hemofílico, para quem tem uma anemia falciforme. E a gente resolveu, na Marco Zero, aprofundar um pouco essa situação e entender por que essas faltas estão ficando cada vez mais graves. E a gente mergulhou no dia a dia do EMOP, entrevistando diretoria, ex-diretores, pacientes e gente que trabalha lá. E assim, o que a gente encontrou foi, além da falta de estrutura, de medicamento, foi assim, uma falta de um ambiente de dignidade, sabe? De dignidade para que as pessoas possam se tratar, para que as pessoas possam ter o mínimo de acesso ao que precisam. E aí foi uma reportagem bem marcante para Marco Zero, porque durante o processo de 1 mês de apuração, 2 entrevistadas faleceram por falta de remédio. Então, são pessoas que não estão tendo a chance de se tratar. E aí, quando a gente olha o modelo, e aí só para ficar claro esse parêntese, a Fundação EMOP, ela anda a trancos e barrancos, mas ela ainda assim consegue atender com banco de sangue, com a parte de hemoterapia, né, que é doação, transfusão. Ela ainda consegue atender, apesar de mal, todo o estado. A bronca está na parte da hematologia, né, na parte do Hospital EMOP. E aí, quem não conhece, tem uma espécie de anexo lá na fundação, ali no Derby, que é o hospital. E
Para vocês terem ideia, assim, a gente encontrou um cenário onde não tinha nem dipirona, nem remédio antigases. Não tinha fralda, sabe? E assim, são pessoas que não têm outra alternativa, porque são tratamentos caríssimos, né? É uma tecnologia que anda muito rápido na hematologia. Então, assim, não se tem como um cidadão pagar isso e, ao mesmo tempo, o Estado não dá outra alternativa, né? Esse paciente não tem onde se tratar se não for no Hospital Hemop. E aí, somada a essa questão das tabelas do SUS altamente defasadas, você tem um Estado, né? Você tem um governo aqui em Pernambuco que não tem mais fôlego, não tem mais recurso financeiro, né, para investir nisso. E também, além da questão do dinheiro, não montou uma política de atendimento a essas pessoas. Então, existe aí uma encruzilhada, né? São tratamentos de alta complexidade e que esses pacientes atualmente estão sem ter para onde ir. Então, é uma questão de dinheiro, mas é uma questão também de modelo, uma questão de vontade política, uma questão de gestão. Sobre essa questão, né, do modelo especificamente, que a reportagem inclusive aborda, sobre o modelo em como esse sistema, o funcionamento do financiamento, da compra de remédios, de como poderia uma outra solução, né? E eu queria questionar vocês se uma outra forma organizacional, né, de como os processos têm se dado, e aí especificamente tem o contexto do Hospital do Hemop, mas dos outros, né, unidades de saúde gerenciadas pelo Estado de Pernambuco, que outras soluções, né, que outras possibilidades poderiam aliviar ou pelo menos tornar de certa maneira mais confortável, né, para minimizar justamente os efeitos do desinvestimento federal que está acontecendo. Assim, existe um plano para isso? Existe né, estratégias para tentar contornar esse cenário, amenizar de certa forma? Nós entendemos que a estratégia que é consolidada no mundo é a atenção primária à saúde. A estratégia mais barata, né, comprovadamente que tem maior resultado para o menor investimento, e a estratégia que está mais perto, né, do cidadão, que vai poder tá garantindo um acompanhamento dessas situações antes delas se complexificarem tanto. Mas, infelizmente, né, o investimento na atenção primária é cada vez menor, né? E a gente ainda tem uma dificuldade de profissionais colocados a dispor da atenção primária muito grande. Os profissionais fazem da atenção primária ainda uma estratégia de ganhar um pouco mais durante um período, né? E são poucos os profissionais dedicados diretamente à sua vida à atenção primária. A gente sabe que, né, se a gente for pensar, né, nos nossos 300 mil agentes comunitários de saúde, né, a gente tem uma população enorme dedicada a esse cuidado. Mas é uma população que precisa também de outros serviços dessa atenção primária. Precisa do profissional enfermeiro, né, com tempo, com um menor número de usuários para ele tomar conta, precisa do profissional médico, do dentista, né? A gente tem situações calamitosas também na odontologia, né, com a dificuldade dos profissionais de estarem dando conta, né, da população que lhes cabe, né, em torno de 7, 10 mil pessoas. Então, um investimento, né, decente na atenção primária, como a gente defende dentro do sistema, poderia estar reduzindo um pouco e organizando esse sistema, né, de forma a que pudesse os especialistas também respeitar essa atenção primária e estar, né, trabalhando em conjunto com ela para resolver essas situações. Ivana? A gente sente realmente isso que a professora Paulette falou, assim, a dificuldade que está na atenção primária mesmo. Houve um momento em que ainda não tem uma cobertura, né, de 100%.
os lugares onde tinha uma cobertura maior, está acontecendo uma diminuição mesmo. Em muitos casos, as UPAs estão fazendo o que seria da atenção primária fazer, né? Agora há pouco a gente teve a questão mesmo da oftalmologia, né? E a gente está num momento de muita conjuntivite. E aí, em conversas, em reuniões lá na promotoria, foi dito que 80% dessas urgências oftalmológicas poderiam, assim, elas são de baixa complexidade, ou seja, elas poderiam estar sendo vistas na atenção primária, lá na unidade básica de saúde, que fica próxima à casa da pessoa, né? E estou dizendo palavras de médicos, né? Assim, os olhos vermelhos, a maioria deles você trata com soro fisiológico, né? Gelado e tudo, e um acompanhamento. Claro que se depois de um determinado período de tempo aquilo não ceder, aí sim faz-se o encaminhamento para o especialista, né? Então, assim, a gente tem que fazer essa mudança e infelizmente não deu tempo de consolidar essa mudança cultural, porque também, assim, se a população fica com o olho vermelho, ela nem vai procurar o PSF ou a unidade básica, né, de saúde próxima à casa dela, ela vai correr logo para o local da urgência oftalmológica. E a gente não conseguiu consolidar esse modelo de atenção primária resolutiva, né, até de pequenas urgências mesmo, e já houve essa queda grande, né, com a diminuição do programa Mais Médicos, assim. Então, isso atrapalha muito, até porque a visão dos médicos cubanos, ela era bem ampla da resolutividade, né, da atenção primária. Assim, os casos que a gente tomou conhecimento na promotoria era de uma visão mais ampla, o que se desse mais tempo ia contaminando, né, no bom sentido, todo o corpo de profissionais, né, daquela área de atendimento à saúde. Professora Adriana. Eu fico ouvindo, né? E assim, a gente não pode naturalizar uma morte que poderia ser evitada. Né? Então, isso é muito grave. Isso é gravíssimo. E isso é anticonstitucional, se a gente for querer seguir, né, pelo caminho da legalidade. E aí eu fico pensando, que projeto de nação a gente tem? Quando eu vejo lá nas Olimpíadas do Reino Unido, a abertura da Olimpíada, se fazer uma apresentação do Sistema Nacional de Saúde, né, isso é entendimento de que projeto de nação se quer. Então, a gente não tem como eu não fazer um paralelo com a nossa história aqui no Brasil. Que projeto de nação a gente quer? Que sistema de saúde nós queremos? Né? Então, assim, é muito evidente a falta mesmo, né, de legitimidade que o SUS tem. Não é? E não é uma legitimidade ao acaso. É uma falta de legitimidade construída pela mídia, não é? Construída pelos interesses econômicos contrários. Há de se imaginar que se a gente tivesse o SUS da Constituição, né, quem pensaria em plano seguro de saúde? Então, isso não tem como essa discussão não se fazer presente. Então, pensar que modelo, né, de nação nós queremos. Que modelo de atenção à saúde. E como isso vai repercutir, né, numa atenção primária, como a professora Paulette nos traz aqui, não é? Que carece de profissionais que tenham essa compreensão, coordena um estudo de pesquisa na região Nordeste sobre o programa Mais Médico. E é visível, né? Eu digo, é a parte viva do sistema, é você ir lá e conversar com as pessoas. O diferencial. Por que esse diferencial? Porque a formação é diferente. Porque o projeto de nação no que diz respeito à saúde é diferente. É uma compreensão, não é, de que saúde talvez seja a única área que não atende aos pré-requisitos da lógica econômica. E eu vou dizer uma coisa, na área econômica, tudo tem preço. E eu pergunto, quanto vale a sua vida?
Então, de saída, a gente já tem, não é, uma questão aí, vou dizer, paradigmática. Isso vai interferir também em outro aspecto, que é a relação do público e privado por dentro do sistema de saúde. Fico por aqui. E a gente vai para um intervalo também agora e a gente volta já já aqui na Rádio Universitária, a nossa rádio pública. Programa Fora da Curva. Informação a serviço da maioria. Universitária FM 99.9. Brasil Instrumental. Eu, Carmen Delpino, converso com artistas que fazem o melhor da produção instrumental brasileira. Dos jovens talentos aos profissionais que fizeram história nessa área. Brasil Instrumental, todo sábado, a partir das 11 da manhã. Aqui, na Universitária FM 99.9. Nas manhãs da Universitária, bons papos e as novidades da música brasileira estão no Som do Brasil. As músicas que você conhece e adora e as músicas que você vai adorar conhecer. O Som do Brasil, de segunda a sexta, a partir das 8h30 da manhã, aqui na 99.9. Amor, Henrique, acorda. Já são 3 da tarde, está na hora de votar. Nossa, já tá na hora de votar de novo. Já, amor, levanta e vai. Depois você dorme outra vez. Ótimo, amor. Agora pode voltar a dormir. Na próxima eleição, te acordo de novo. Não acorde apenas de 2 em 2 anos. Seu dever continua depois do confirma. Acompanhe os candidatos eleitos para que as promessas feitas sejam cumpridas. Ficar de olho em quem foi eleito é um dever seu com a democracia. Justiça Eleitoral. Você sabia que é possível encaminhar o seguro-desemprego de casa pelo computador? Funciona assim. Logo após receber a documentação para o seguro-desemprego, o trabalhador pode fazer o pedido pela internet, pelo site https://empregabrasil.mte.gov.br. No site você preenche o formulário que hoje é respondido no Cine. O prazo de 30 dias para receber o benefício começa a contar a partir deste momento. O trabalhador ainda precisa comparecer a uma agência do Cine pessoalmente para evitar fraudes. Mas o atendimento é mais rápido e o prazo para receber o dinheiro também. Você encontra mais informações no endereço na internet trabalho.gov.br. Programa Fora da Curva. Análise crítica de assuntos do interesse público. O programa Fora da Curva está de volta com jornalismo, crítica e diversidade. Hoje nós queremos saber e entender como é que a saúde pública está sendo desmontada. Para a gente poder desatar esse nó, estão aqui conosco discutindo Ivana Botelho, promotora de defesa da saúde da capital do Ministério Público de Pernambuco, Adriana Falângola, professora do Departamento de Medicina Social da UFPE e líder do Grupo de Pesquisa em Economia Política da Saúde, e Paulette Cavalcante, médica sanitarista e tutora do Programa Mais Médicos. Antes de a gente retornar ao debate, a gente vem anunciando aqui no programa Fora da Curva que a vereadora carioca, né, Marielle Franco, que foi executada por milicianos, vai ser lembrada e homenageada em Paris permanentemente. E a gente tem uma atualização dessa notícia que a Câmara Municipal acabou de anunciar que o nome de Marielle Franco será dado a um grande jardim verde que vai ser plantado no telhado da Gare de l'Est, a estação de Paris, uma das mais movimentadas da cidade, para permitir o acesso de várias linhas de trem, né? Essa homenagem foi resultado de um pedido encaminhado à Prefeitura de Paris pela Rede.br, a Rede Europeia pela Democracia no Brasil. E o nome de Marielle Franco no Jardim da Estação marca essa solidariedade dos franceses com os defensores de direitos humanos no Brasil, sobretudo aqueles que estão engajados nas lutas das mulheres, dos negros, LGBTs, como Marielle. E essa é uma forma também, né, de apoiar a luta contemporânea contra a violência em todo o mundo. Acho que faz menção, inclusive, às lutas
que a gente está discutindo aqui, travando, né, em defesa da saúde pública, não era um tema que a gente tem tanto conhecimento, que era uma luta de Marielle, mas certamente é algo que tocava profundamente seu mandato, né, a construção desse mandato colocado por Marielle. E para retomar o debate, né, a gente estava falando desses modelos, né, o próprio modelo do sistema, de como ele precisa estar, né, complementado, né, sem a atenção primária à saúde, a gente vai ter uma superlotação e um encaminhamento para outras unidades de saúde. E eu queria entender também nessa avaliação, vocês que estão no dia a dia, Ivana também, que está no dia a dia lidando com o governo do Estado, quais são as respostas, né, que a gestão estadual tem dado? Qual é a iniciativa do diálogo, né? A questão de uma ouvinte também foi sobre como é que está esse diálogo com a sociedade e como é que está a questão do controle social sobre as políticas públicas, né? A gente tem aí o Conselho de Saúde, tem a própria sociedade articulada, né, a universidade. Mas como é que tem sido a resposta da gestão do governo do Estado frente a esses novos desafios que estão se colocando, né, pós também a emenda constitucional 95? Bom, o diálogo com os gestores estaduais é um diálogo tranquilo, assim. Faz 19 anos que eu estou na promotoria, nunca tive problema, passei uns 4 anos afastada, nunca tive problema de diálogo com os gestores de uma forma geral. A gente percebe até nos acompanhamentos lá dos processos que tem, que há também, e vários credores da Secretaria já disseram isso, há uma forma da Secretaria de Saúde, né, lidar com esses fornecedores que eu diria que talvez amenize o caos que a gente tem, né? Não é uma situação ideal, tem medicamentos que faltam, e isso a gente acompanha. Eu tenho um procedimento que é conjunto meu e da outra colega, Helena, mas a presidência é minha. A falta de medicamentos na farmácia do Estado, ela é grande, né? A gente começou um procedimento, tinha 70% de itens com estoque zero ou quase isso. Isso a gente conseguiu, ao longo do tempo, diminuir, então ficou em 30% de falta, o que é muito, né? Porque aqueles medicamentos ali são todos de alto custo e são medicamentos também difíceis. Tem alguns até que você nem que você tivesse o dinheiro, você conseguiria em farmácias. Mas agora essa falta voltou a aumentar, né? Então a última informação que a gente tem no procedimento da gente é de uma falta de 60%. Então, assim, o diálogo, a capacidade de diálogo da Secretaria, ela esbarra, ela não é suficiente para solucionar os problemas, né? E, de fato, ofertar uma saúde melhor para a população. Então, há um compromisso, até o atual secretário disse que vai buscar isso para que nesse ano a maior parte dos recursos do Estado que possa ser disponibilizada seja para a saúde. Assim, só confirmando, o Estado aplica em saúde o mínimo exigido pela Constituição. Até em alguns anos, assim, aplicou mais que esse mínimo. Então, do ponto de vista jurídico, legal, ele está cumprindo, né, o que determina a Constituição. Só que esse recurso que ele aplica não é suficiente para garantir a saúde da população dele, né, da população do estado de Pernambuco. Então, isso que esse ano é o que a gente tem esperado, e a gente marcou, tem audiência para o final de abril, começo de maio, que é para receber, né, porque tem um núcleo gestor dentro do Estado, que é formado pela Secretaria de Planejamento, Controladoria, Procuradoria do Estado, Secretaria de Administração, e acredito que a Casa Civil. Esse núcleo, eles estudam a possibilidade de fazer a divisão dos recursos de acordo com as prioridades, né? E a busca da saúde esse ano é que essa prioridade seja realmente a saúde. A saúde. Tá. Professora Adriana? Eu queria lembrar aqui, né, a gente está num momento
que são tantas as informações que a gente tem até dificuldade de dar conta, não é? Do que é, de fato, verdade e do que é para desviar a atenção. E eu queria pontuar que a emenda constitucional 95, ela congela por 20 anos, né, até 2036, o recurso da União, né? Porém, o que cabe a município e a Estado, né, o Estado tem que colocar no mínimo 12% do seu orçamento na saúde e os municípios no mínimo 15%. 100% dos municípios em Pernambuco têm cumprido com o mínimo e o Estado também, né? Mas só lembrando que isso é mínimo, né? Porque pela própria dificuldade que se encontra hoje, os entes subnacionais, eles costumam valorizar estarem cumprindo o mínimo, né? Mas sempre lembrar que aquilo é saída e não teto. Isso é muito importante, né? E aí, a situação, ela diz respeito da emenda constitucional à União. Qual é a gravidade? O novo ministro, né, da Economia está pautando um projeto chamado de Pacto Federativo. Né? Eu estou denominando de Pacto da Morte. Esse Pacto Federativo traz a proposta de desvincular os percentuais mínimos de Estado e município. Você imagina o que significa isso? Mas só para a gente não ficar, não é, nesse discurso apocalíptico, me permitam tratar assim, dia 13 de março, eu posso estar enganada na data, mas março, os governadores da região Nordeste, reunidos no Maranhão, fizeram uma carta. Eu estou falando aqui enquanto coletivo de governadores, tá? E essa carta nos faz sentir orgulho da condição de nordestino. A carta tem vários pontos. Ela trata, por exemplo, do Estatuto do Desarmamento, do apoio dos governadores, trata da questão Marielle, trata da questão do ataque em Suzano, várias questões. E trata, né, de um posicionamento, isso está escrito na carta, desses 9 governadores contrários a essa desvinculação. Então, eu não podia deixar de pontuar, né, isso, porque eu acho que nesse momento a gente precisa valorizar esses posicionamentos de grupo. Pra vocês terem uma ideia, no mesmo tempo, os governadores da região sul estavam fazendo uma carta exatamente ao contrário. Apoiando, porque vocês hão de convir que a dificuldade, né, orçamentária por que passa estados e municípios, isso ia dar, né, desobrigar, né, isso, por um certo ponto de vista, parece até interessante, né? Então, a carta dos governadores da região sul não foi oficializada, mas sim a carta dos governadores da região Nordeste, contrários, né? Então, quando Ivana traz a questão mais micro da relação do governo do Estado com os prestadores, eu não podia me furtar de falar dessa questão que houve a participação também, não é, do Estado. Foi unanimidade os 9 estados assinarem a carta. É um gesto que é simbólico, é importante. É um movimento simbólico, assim, né? Que nos dá um fôlego, né? Da gente poder, assim, dizer de que há um compromisso, não é? Nesse sentido contrário a essa proposta. Essa proposta, inclusive, ela vai entrar, a ideia era que ela entrasse junto com a reforma da Previdência, só que um entraria pela Câmara Federal, a da Previdência, e a do Pacto pelo Senado. Então, a gente, cheio de demanda para dar conta, ainda teria, né, que está aí. Eu estou falando do movimento social, da gente estar, né, com mais essa demanda que entra por vias diferentes, né? A questão do pacto, nos últimos momentos, a mídia não tem falado, não significa que o movimento não esteja se mantendo a nível de Congresso, não é, nacional e do Executivo,
mas não se falou mais sobre ela, mas é algo que é projeto. É projeto. Tá? A gente tem que estar observando. Ainda nessa questão que eu estava falando, né, das relações, inclusive, público-privadas, né, retomando um pouquinho, que no contexto pernambucano, né, Marco Zero também publicou uma outra reportagem, dessa vez no final da semana passada, com outro caso, né, que a gente, enfim, outro caso que chocou também nós que estamos acompanhando do lado do jornalismo, acho que choca a sociedade também, de um jovem que acabou perdendo o olho em função de uma violência policial que sofreu, e o Estado, né, não conseguiu prover a prótese para ele. Então, uma nova vitimização a que ele foi colocado. E trata da questão da situação também do Altino Ventura, que é especificamente o local em que ele não conseguiu o atendimento, né? E ele tá tendo acompanhamento, inclusive jurídico. Mas sobre essa questão das organizações sociais, né, que recebem os recursos provenientes do Estado, do SUS, para gerenciar esse atendimento público, já foi entendida em algum momento como uma solução para o problema da falta de leito, né, das estruturas, dos hospitais, né, das unidades geridas pelo Estado. Mas a gente vê que tem vários problemas que estão sendo acompanhados, que são denunciados pontualmente. Mas uma outra questão que a gente se deparou com a reportagem era a falta de transparência com relação ao repasse de recursos feito a essas instituições, né? Então, a gente teve muita dificuldade de acessar e de entender como estavam sendo executados, o que é que chega de fato e por que faltou, né, esse elemento, essa prótese para esse rapaz que pode ficar, né, com esse comprometimento para o resto da vida. Então, eu queria saber, inclusive de Ivana, né, se há um acompanhamento. Como é que essa questão da transparência também com as OS que prestam esse serviço, né? A gente tem procedimento, né? Procedimento é a forma como o Ministério Público tem de investigar esses fatos, né? Então, e de ir juntando as informações que chegam, os documentos que a gente tem acesso e tudo. Realmente, bom, OS não é segredo para ninguém. Eu acho que a gente não deve entregar tanto a saúde nas mãos da OS. Ela tem que ser complementar, porque não deixa de ser um serviço privado, mesmo que sejam filantrópicos, mesmo que não busquem lucros, você fica nas mãos de um privado, que é o que está acontecendo agora. O Estado de Pernambuco, há mais de 25 anos, eu acredito, em torno disso, optou em deixar a atenção em oftalmologia nas mãos da Fundação Altino Ventura, que tecnicamente falando, não há dúvidas, é excelência nessa área. Mas veja, hoje o Estado está refém da Altino Ventura, né? Que por um motivo ou outro está com dificuldades financeiras, houve atraso de repasse do Estado, mas eu também acompanho, está havendo uma diminuição desse passivo, né? Já houve uma grande diminuição ao longo do ano passado, houve um abatimento grande desse passivo. E o fato é que hoje a gente tem tanto reclamação de cirurgias que não são de urgência, quanto o atendimento da própria urgência está pior, né? A Altino Ventura diz que é porque a urgência que chega lá é muito de baixa complexidade, mas isso onera demais em termos de despesa a própria fundação, e aí ele tem dificuldades de realizar a parte eletiva, que é exatamente essa questão da cirurgia do rapaz e da prótese, né? Até esse caso eu não lembro dele ter chegado lá na promotoria, e com essas informações depois eu vou pegar os dados completos dele e tudo, para a gente entender por que é que a prótese não está, né? Porque a Altino Ventura, ela recebe recurso e o Estado, desde o ano passado, ele não atrasa o pagamento do faturamento do mês, né? Claro, tem um passivo, tem. Então, assim, o Estado está devendo a Altino Ventura, tá. Mas está pagando em dia o que ela faz. Então, o que ela fez agora, em janeiro, ela recebeu em março, que é o período normal de pagamento do SUS, em média 60 dias, assim. E recebeu integral. E ainda recebe uma parte do que está para trás, né? Dessa dívida. Então, por que é que está com dificuldade dessa prótese? Pode ser uma coisa pontual, assim, em algum momento faltou ou a licitação teve algum problema e por isso que não, no dia que o rapaz foi lá, não conseguiu.
E também a informação não chega completa, né? Porque se foi isso, a informação deveria ter sido dada, olha, daqui a um mês a gente estará com a prótese disponível e você pode voltar para fazer. Então, isso tudo a gente está acompanhando ainda. Eu digo que está acompanhando porque a gente pediu várias informações ao Tino Ventura, inclusive essa lista de espera, né, por procedimento, para a gente entender quantas pessoas estão precisando, por exemplo, cirurgia de catarata, né, que tem outros serviços, pelo menos essa cirurgia, outros serviços no estado fazem. Mas tem alguns procedimentos que só o Tino Ventura atualmente faz para o SUS, né, e a gente tem que ter isso bem claro, para poder acompanhar, né? A Tino Ventura recebe um pacote, assim, ela não recebe exclusivamente por procedimento, ela não tem internação, então, dentro do financiamento do SUS, ela recebe um valor para comprar a prótese, ter o profissional e tudo. Então, a gente está acompanhando tudo isso para minimizar, né, os efeitos, assim, da falta dessa atenção à população. Gente, só para lembrar que é uma prótese ocular que custa R$ 1.400. Assim, o que é? R$ 1.400 para uma família que mora na periferia? É muita coisa, né? Não tem condições de pagar. Mas não é uma prótese das mais caras. Estado, é uma prótese de R$ 1.400. Então, assim, esse valor mostra a gravidade do problema. E o pior que a gente vê, né? E aí, assim, quem agrediu o rapaz foi o Estado. A polícia, né? Mesmo que seja um policial que ele vai responder, mas é o Estado. Ele é o Estado ali. Sim. O rapaz... E veja como é cruel, né? O Estado esteve ausente, provavelmente, na vida desse rapaz, na condição de escolas de qualidade, né? De saúde mesmo, né? De prevenção e tudo. É quando o Estado chega, numa agressão gravíssima, né? A ponto dele perder... não apenas a visão, mas o próprio globo ocular, né? O próprio olho mesmo, assim. E aí o Estado, e também a gente vê, não é assim, mas o Estado também não chega na hora de, pelo menos, né, dar uma... reparar essa perda, né, da integridade física dele, do corpo inteiro. O Estado também falha. E também, nesse caso, cabe, né, pela agressão do policial e até mesmo pela dificuldade, pela demora na prótese, uma ação de indenização por parte dessa pessoa, né, contra o Estado. E nesse caso, a Defensoria Pública pode agir. Ela quem age, dependendo da renda familiar, ela é quem tem o dever, né, e o poder de agir para buscar essa indenização. Com relação a não só ao caso do Tino Ventura, né, do atendimento a esse menino especificamente, mas existe outras dificuldades nesse modelo de relação, né, das OS, dessa relação público-privada no campo da saúde. Existem outros casos aqui em Pernambuco que vocês têm conhecimento que também estão deficientes? Assim, em que ponto, né, você falou que a promotoria tem solicitado informações, essas informações chegam de fato, essa relação ela está bem transparente, né? A gente sempre bate na tecla de transparência porque considera que isso é fundamental para o exercício democrático, inclusive, né, para o exercício também nosso do jornalismo. Mas, né, onde é que está esses outros nós? Assim, esse modelo continua funcionando bem? Esse modelo está fracassando? Bem, eu acho que nós temos aí uma questão importante de fundo da organização do sistema. Quando a Adriana fala, né, do sistema inglês e da Copa, de como uma sociedade se orgulha do seu sistema, não é que ela não tenha conflito entre os seus participantes, mas esses conflitos, eles têm uma lógica a ser respeitada, que está lá na Constituição, que é um bem maior, que é uma situação de uma pessoa que precisa de um determinado atendimento, né? Não são poucos os problemas relacionados às OS. São muitos trabalhos hoje que colocam que o quanto elas gastam mais para prestar o mesmo serviço que o serviço público. A gente passa por uma situação em que é muito interessante para a população, e a população acha que é muito melhor, né? Porque as OS em Pernambuco, elas receberam estruturas novas.
0 quilômetro. Elas receberam as UPAs zeradas, elas receberam as UPAs 10. Então, obviamente que uma descarga não vai quebrar tão facilmente como a descarga do Hospital Oswaldo Cruz, que tem 100 anos. Então, o custo de manutenção que essa OS vai ter com a sua estrutura que ela herdou de um Hospital Miguel Arraes, de um Hospital Dom Helder, é totalmente diferente do custo que a gente tem nos nossos hospitais. Só que os nossos hospitais recebem menos para receber o mesmo serviço. Então, assim, enquanto uma UPA ela dá conta de, no mínimo, né, 12 unidades de saúde da família, ela custa isso, né? Uma unidade de saúde da família nem sequer esse mínimo que ela deveria receber, ela recebe. Então, e tem um outro problema que é onde você chegou com a questão da prótese e que afeta praticamente todos os exames de média e alta complexidade que estão na mão das OS. A decisão está na mão dessa pessoa que gerencia a OS. E essa decisão não tem controle social. E não tem transparência. Você tem agora a situação das residências terapêuticas. A decisão da instituição IMIP, a qual foi delegada a gestão das residências terapêuticas de Recife, foi de que precisa fechar 2. Precisa fechar 2. Mas por que precisa fechar? A residência terapêutica não é do IMIP. Ela é uma casa das pessoas. Ela não tem o direito de fechar. Ela está recebendo para agora. Como toda instituição que gerencia recursos, quanto menos ela gastar, melhor para ela. A gente tem exemplos de muitos, desde situações de endoscopia com contraste, tomografias com contraste. Não compra o contraste, compra uma vez no mês. Compra 5 por mês. Por que compra 5 por mês? A decisão, que termina sendo uma decisão política, porque no momento em que ela rompe com o direito do cidadão na Constituição, ela torna-se uma decisão política. Ela é tomada como se fosse uma decisão técnica. Não, eu não tenho que comprar mais do que 5 por mês. Ora, se você tiver 6 pacientes, você tem que comprar 6. Uhum. Você não pode pegar uma pessoa que está com câncer e porque ela chegou no dia 22 do mês, ela tem que esperar o mês seguinte. Essas são situações que se a gente tivesse uma consciência de sociedade, de que esse sistema é para servir a nós mesmos e que a gente não pode ficar boicotando ele o tempo inteiro, a gente poderia ter uma coisa melhor, mesmo com qualquer forma de financiamento. Com essa dificuldade. Só a Zeca já está se encaminhando para o final do programa, mas, por favor, professora Adriana, eu acho que é muito importante a gente, pelo menos, pontuar aqui o que é OS. Não é? Então, a relação público-privada, ela sempre se deu no SUS, desde a sua criação. Inclusive, esse foi um ponto de tensão quando estávamos inscrevendo o conteúdo da saúde na Constituição. Mas ganhou a ideia de que o privado deveria constituir o SUS, o que não é problema. Uhum. O problema é não haver participação da sociedade no controle desta complementariedade. E aí, infelizmente, o programa está chegando ao fim, mas eu acho que é fundamental entender o que significa a OS. Uhum. A OS é uma outra coisa. Então, antes, o privado, ele colocava a sua rede, a sua estrutura a serviço do SUS e, por isso, ele é remunerado. A OS é completamente diferente. A OS o Estado constrói, o Estado equipa e ele passa a decisão do funcionamento daquele bem para a gestão privada. Para a privada. Uhum. É outra coisa. Isso e aí eu recomendo, né, tem vários estudos nacionais, né, que provam a ineficiência desse modelo. Uhum. E aqui em Pernambuco tem um estudo que eu tive o prazer de orientar junto com a professora Valdilene do Serviço Social, né, de Ximenes, 2015, que o título do trabalho é A Apropriação do Fundo Público de Saúde pelas Organizações Sociais no Estado de Pernambuco.
A gente vai fazer um Fora da Curva sobre essa questão, porque vai render mais uma hora de conversa para os ouvintes. Eu queria agradecer muitíssimo a participação de vocês todas, Paulette Cavalcante, de Ivana Botelho, de Adriana Falângola, de Raíssa Abraim também aqui dividindo a bancada. Esse programa hoje foi produzido por mim, Débora Brito, por Raíssa Abraim, por Mariama Correa, da Marco Zero Conteúdo. Nas redes sociais estava com a gente Alice Mesquita e trabalhos técnicos de Natália. E o programa Fora da Curva volta amanhã. Você acompanha a gente pelas nossas redes sociais. Até o próximo programa. O programa Fora da Curva é uma realização do Departamento de Comunicação Social com o apoio do Departamento de Sociologia e do Núcleo de Rádio e TV Universitárias. Parceria com o Marco Zero Conteúdo, Centro das Mulheres do Cabo, SOS Corpo, Centro Sabiá, Terral Coletivo de Comunicação, Centro de Cultura Luiz Freire. Esse programa fica disponível em nossa página do Facebook e no canal do YouTube. Acompanhe as nossas redes sociais, porque nós também divulgamos por lá muita informação que você não vê por aí. A música tema deste programa foi composta pela banda Diablo Motor. Programa Fora da Curva. A gente fala o que a maioria cala. Universitária ZYD 240 99.9 MHz FM Universitária, emissora da Universidade Federal de Pernambuco. Universitária FM, Agenda Cultural. Nesta quarta acontece o Quinteto de Fazer Chorar, a partir da 1h da tarde,